Vamos ler aqui comigo o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo de número 46. O doutor Lucas escreveu assim: E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si, e disse-lhes: Qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é o grande. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: Não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, pela liberdade que nós temos de ministrar a tua palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, por cada cura operada neste lugar, por cada dom que o Senhor vem derramado sobre a tua igreja. Conduza, Senhor, os teus filhos conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Abra, Senhor, os olhos dos nossos corações para que possamos enxergar a tua palavra e assim emparelharmos as nossas vidas conforme esta palavra pede para quem sejamos ou seguimos ou viemos fazer, Pai. Que a tua paz esteja em nosso coração, que haja libertação, que haja cura, que haja transformação aqui essa noite. Nós te louvamos, te engrandecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o panorama aqui, você conhece, o panorama aqui é bem... Nós viemos ministrando nessas últimas semanas, e Jesus desce do Monte da Transfiguração. Jesus encontra um menino que está endemoniado, e seus discípulos não conseguem expulsar aquele demônio daquele menino. Jesus fica bravo com seus discípulos. Jesus fala: até quando eu estarei convosco, raça de víboras não, geração incrédula e perversa. Raça de víboras ficou para outra coisa, né? Geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Jesus expulsa o demônio daqueles meninos, e aprendemos aqui semana passada sobre Jesus prevendo mais uma vez para os seus discípulos a sua morte, e aprendemos aqui semana passada acerca de uma liderança fragilizada, que a liderança de Jesus não teve medo de mostrar suas fragilidades. Jesus chorou. Os líderes não querem chorar, os líderes querem ser fortes. Chorar é coisa de fraco. Não, Jesus chorou. Jesus disse que não sabia de todas as coisas, né? Quando perguntaram: Senhor, quando será a sua volta? Isso, quem sabe, é o Pai. Eu não sei, então é uma coisa que cabe ao Pai. Então isso é maravilhoso. Jesus, em sua liderança, muitas vezes aos olhos humanos fragilizada, mostra nobreza, porque ele não mente para os seus discípulos, e ele mostra e conduz os seus discípulos na verdade, na nobreza e no amor. Foi isso que aprendemos aqui semana passada, algo maravilhoso. E depois de Jesus ter dito tudo isso para os seus discípulos, o que Jesus fez? Esse texto em Lucas não diz, porém, contudo, este texto também está em Mateus capítulo 18, versículo 1, e também está em Marcos capítulo 9, a partir do versículo de número 33. Então, se você ler os três evangelhos, você vai entender o quê? Suscitou entre eles uma discussão ao qual deles era o maior. Aqui, eles já estavam indo de volta para Cafarnaum, lugar onde Jesus escolheu morar. Jesus tinha uma casa ali onde ele morava, e ele ficava em Cafarnaum. Quando Jesus ia para casa, ele ia para Cafarnaum e ficava nessa casa. E quem acompanhava ele intimamente, e estava com ele em todo lugar que ele ia, eram os 12 apóstolos, aquele ao qual ele havia escolhido, ao qual aquele havia separado, e ao qual aquele chamou eles para um ministério para enviá-los em seu nome. Então Jesus está vindo ali daquele lugar que ele estava, daquele monte, e ele vai em direção a Cafarnaum, e no meio do caminho, os apóstolos, no meio do caminho, você vai encontrar isso no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo de número 33, no meio do caminho eles estavam discutindo algumas coisas. E meu amado, Jesus não é bobo, Jesus não precisa nem ouvir
o que sai da nossa boca para saber o que nós pensamos, porque Ele conhece o nosso coração. Fala assim para o seu irmão, Jesus conhece o seu coração. Você não precisa nem abrir a boca, Ele já sabe o que você está pensando, né? Quiçá as nossas discussõezinhas, né? Então, no meio do caminho, Jesus andando na frente, Jesus andando um pouco mais para trás, vendo ali Pedro do lado de João, Tiago, um ali do lado do outro, e o que estava acontecendo? Que tipo de coisa que eles estavam falando? O interessante é que Jesus pergunta para eles, e aqui a gente vê que, mas Jesus vendo o pensamento deles, Jesus viu o pensamento deles, e quando a gente lê o Evangelho de Marcos, a gente vai perceber que Jesus chegou em casa, junto com seus discípulos, sentaram à mesa, mais uma vez a história da mesa, todos ali reunidos, todos ao redor, e na mesa é o lugar ali de você conversar muitas vezes, na mesa é o lugar de você estar em família, na mesa muitas vezes é o lugar onde se resolvem as coisas. As maiores coisas das nossas vidas, os contratos, todas são resolvidas em cima de uma mesa, você já reparou? A mesa é algo muito importante nas nossas vidas. Você dá valor para a mesa da sua casa? Você dá valor para comer na mesa da tua casa? Irmão, você vai resolver um negócio com o seu filho? Você quer a melhor coisa para resolver um negócio com o seu filho? Senta aí, senta do outro lado. Vem cá, vamos conversar. A mesa tem que ser um lugar de respeito na nossa casa. Um lugar onde quando a gente vai, alguma coisa tem que acontecer. Vamos jantar? Vamos para a mesa. Vamos conversar? Vamos para a mesa. Quem é casado aqui? Aonde foi assinado a sua certidão de casamento? Em cima de uma? Em cima de uma mesa. Quando você foi contratado na empresa, aonde foi que você colocou sua assinatura? Foi em cima de uma? Decisões na nossa vida são tomadas em cima de uma mesa. E muitos questionamentos também têm que ser ali, expostos em cima de uma mesa. Às vezes nós temos questionamentos internos dentro da nossa própria casa. Temos questionamentos, conflitos que não conseguimos resolver, mas não temos o discernimento, a paciência e a sensibilidade de se assentar à mesa e resolver os problemas. Sentar à mesa é encarar o problema de frente. Coloca uma cadeira de frente para outra, e aí? Sentar à mesa é decidir resolver alguma coisa. Você está endividado? Está cheio de conta, não sabe o que fazer? Põe as contas todas na mesa. E aí, vamos ver o que está acontecendo? Vamos encontrar o buraco? E onde a gente vai encontrar o buraco? Sobre a mesa tem uma importância nas nossas vidas. E muitas vezes a mesa só serve para ficar com aquela fruteira com fruta de plástico, irmão. Não repreende isso na sua vida, ou só com aquela banana cheia de mosquinha. Hein? A da Damares está cheia de roupa, né, Damares? Cheia de tranqueira, ela falou. Que bênção. Mas, queridos, o interessante é que Jesus, mais uma vez, ali na mesa, interroga os seus discípulos. E o interessante é que eles vêm conversando e eles acham que Jesus não está se ligando em nada do que está acontecendo. E aí quando eles chegam em casa, estou imaginando João tirando a sandália, sacudindo a sandália, chegando, tirando o alforje, colocando do lado, todo mundo ali, agora vamos descansar. Jesus fala assim, gente, vem cá, senta aqui na mesa, vamos trocar uma ideia? Irmão, quando o mestre te chama para trocar uma ideia, dá um arrepio. Não dá um arrepio? Quando a sua esposa já te fala assim, quando você chegar em casa a gente vai conversar. A cara do Edson, o sorriso dele até saiu. Acabou o dia. Se isso foi às 2h até às 6h é trevas na sua vida. Né? A sua mãe te liga assim, Sara, quando você chegar em casa a gente vai trocar uma ideia. Apesar que a sua mãe é Helena, né? Mas tudo bem. Pensa numa mãe brava, né? Que benção. Brincadeira. A Helena é brava. Acho que é mais ao contrário. A Sara fala assim, mãe, quando você chegar em casa a gente vai trocar uma ideia. Tá bom? Assim, né? Mas irmãos, foi isso que aconteceu. O pessoal chegou do caminho e Jesus chama eles para sentar e conversar. Porque Jesus conhecia a intenção do coração do homem. Meu amado, não há nada que nós façamos que Jesus não conheça a intenção do nosso coração. Se de repente, na hora de estender o pisca-pisca aqui, na hora de comprar o pisca-pisca, o Vitinho pensou, eu vou comprar o melhor pisca-pisca, porque eu sou o cara. Não, eu vou comprar um pisca-pisca que todo mundo vai olhar e vai falar assim, nossa, o Vitinho
Meu, o Vitinho não comprou um pisca-pisca, comprou o pisca-pisca. Entendeu, Vitinho? Não é? Aí os caras começam a pensar desse jeito. Hã? Tudo bem. Que bem. Você é um cara preocupado com o português, né? Que maravilha. Mas, queridos, Jesus conhece a intenção do nosso coração. Tudo o que nós formos fazer para Deus, ou tudo o que nós estivermos fazendo, não para Deus, mas nas nossas vidas, devemos, primeira coisa, analisar os nossos corações. A primeira análise do certo ou errado na nossa vida deve ser os nossos corações. Se os nossos corações nos condenarem, meus irmãos, analise o que você está fazendo e volta do começo. Porque nós não podemos, no nosso coração, ter vaidade, não podemos no nosso coração ter raiva. Não, vou fazer só de raiva. Vou fazer só de raiva. Quem já não falou isso? Hã? Aí o bolo sai murcho, aí a casa sai mal pintada, né? E assim sucessivamente nas coisas das nossas vidas. E não ache, meu irmão, a mesma coisa que é você estar aqui nesse momento. Eu vou porque minha mãe mandou. Eu vou porque se o pastor não me velar, vai me encher a paciência durante a semana. Eu vou porque fulano quer ou ciclano quer. Meu amado, você tem que estar aqui com o seu coração, porque Jesus está olhando para o seu coração neste momento. Neste momento é um momento de coração, é um momento que nós fazemos voluntariamente, é um momento que nós vamos buscar ao Senhor com toda a intenção e de coração aberto. Porque caso contrário, é aquela camiseta toda suja. A gente chega, acha que está arrumado, mas Deus está olhando a gente por dentro e não é legal isso daí. E Jesus, como um pai carinhoso, ele chega e chama todo mundo e fala: vem cá, gente, senta aqui, vamos trocar uma ideia. O interessante é que ninguém falou para ele o que eles estavam pensando. Ninguém falou. Mas Jesus já conhecia o coração deles. Amém? E o interessante é que Jesus vem, pega uma criança e coloca ao seu lado. O que esses discípulos queriam? O que esses discípulos estavam pensando? Eles estavam pensando quem seria o maior no reino de Jesus Cristo. Quem seria o maior no reino de Jesus Cristo? Pensa na cabeça daqueles homens. Quem eram aqueles homens? Alguns pescadores, outros publicanos, uns pecadores, pessoas que eram indignas de tudo e qualquer coisa, pessoas que ninguém dava água da salsicha por elas, pessoas que não valiam nada diante da sociedade. E essas pessoas são chamadas para serem pessoas mais próximas de Jesus Cristo, o Cristo. De repente a cabeça daqueles pescadores, daqueles publicanos, começou a se envaidecer. Estamos andando com um cara lado a lado, estamos comendo com ele, estamos próximo dele. Pedro, João e Tiago estavam ali entre eles falando assim: nós subimos no monte, nós vimos a glória do Senhor. Se ele mostrou a glória dele para nós, quer dizer que quando o reino dele se estabelecer, a gente vai ter lugar de destaque no reino do Senhor. Esse era o pensamento daqueles homens. Quem seria o maior no reino do Senhor? E esse pensamento, meu irmão, pense você comigo, aqueles 12 homens que estavam comendo, dormindo, caminhando com Jesus 24 horas por dia, homens que ouviram o sermão da montanha, homens que viram Jesus operar maravilhas, homens que viram a autoridade e o poder de Jesus face a face, homens que não eram nada e agora foram chamados para serem pescadores de homens, foram dada a eles a autoridade para expulsar demônios, curar os enfermos. E sobre o coração desses homens passou o maior pecado que podemos cometer, e o pecado que todos nós estamos sujeitos: o orgulho. O orgulho é o maior pecado que existe, porque o orgulho nos coloca em uma posição que nós não merecemos. O orgulho nos sobe no nosso próprio conceito. E o interessante é que existem vários tipos de orgulho. Tem gente que tem orgulho das suas misérias. Já encontrou gente assim? Que tem orgulho das suas misérias? Você fala assim: o James caiu de moto sexta-feira. Aí o James, conversando com algumas pessoas, fala assim: poxa, eu
caí de moto, estou ralado. Não, você caiu de moto. Ixi, eu caí, mas eu caí, deu uma cambalhota, passou um caminhão em cima de mim, depois eu saí por baixo, o motoqueiro bateu em mim, eu fui para 3 metros de distância e só acordei depois de 3 dias. Já conheceu gente assim? Que você fala, estou gripado. Ih, rapaz, eu estou com pneumonia. Estou desempregado, estou pedindo esmola, rapaz, você não sabe não. Você já encontrou pessoas assim, que têm orgulho das suas desgraças? Pessoas que têm orgulho da situação horrível muitas vezes que se encontra? Pessoas, irmãos, todos os homens debaixo dos céus estão sujeitos ao pecado do orgulho. E eu arrisco a dizer, nós já caímos nesse laço alguma vez das nossas vidas. E atire a primeira Bíblia, quem não caiu. Fala a verdade, irmão. Desde pequeno isso parece que está incrustado em nós. Quem fez o melhor desenho da sala? Quem é o queridinho da professora? Quem é o queridinho da mamãe? Quem tem o namorado mais bonito? Quem tem a namorada mais bonita? Orgulho. E o orgulho é uma coisa terrível, irmão. Porque ele tem a tendência de fazer com que nós queremos estar em níveis cada vez mais altos e coloca as pessoas em níveis cada vez mais baixos. Aqueles 12 homens que estavam andando com Jesus, eles já estavam se achando acima das outras pessoas. E aquilo não bastava para eles, eles queriam saber quem no reino de Jesus, e olha, aqui na cabeça deles, eles estavam achando que o reino de Jesus se estabeleceria naquele tempo. Jesus iria tirar ali o reinado dos romanos, e Jesus iria reinar, e provavelmente aqueles 12 seriam cada um governador de algum estado. Esse era o pensamento deles, que eles estariam ali, líderes de pequenos povoados. Esse era o pensamento deles. Meu amado, Jesus não veio nos libertar de sistemas humanos. Jesus veio nos libertar do poder do pecado, e orgulho é pecado. Amados, orgulho é fazer um conceito elevado de si mesmo. Não que você não tenha que se valorizar, valorizar-se sim, mas se hipervalorizar, jamais. Quando nos hipervalorizamos, achamos que as outras pessoas não são dignas de nós. Quando se hipervalorizamos, achamos que as outras pessoas não são capazes de nos exortar. O orgulho impede-nos de ser exortados. Irmão, tem gente que se coloca em um patamar em que ninguém pode puxar a orelha. Olha, Priscila, você errou. Mas quem é você, rapaz? Oxe, quem é você na fila do pão? Chegou aqui ontem, agora o que é isso? Não é assim nas nossas vidas? Opa, eu sou pastor, e quem é você para me dar lição de moral? Quem somos nós, irmãos? O orgulho nos impede de ser exortados. O orgulho nos impede de reconhecer nossas falhas, sabia? A gente reconhece as nossas falhas e quer escondê-las debaixo do tapete. Porque o orgulho nos impede de falar que erramos. Será que somos dispostos a falar, gente, desculpa, eu errei? Meu querido marido, desculpa, eu errei aquele dia, eu falei mais alto que você, eu perdi a cabeça, eu me excedi. Será que somos capazes de fazer isso? Assim como o Rodrigo falou semana passada, será que somos capazes de chegar diante dos nossos filhos e falar que erramos? Filho, desculpa, você estava errado, mas eu me excedi, eu bati além da conta, ou eu bati quando não devia bater, ou eu te castiguei como eu não devia ter te castigado. Orgulho é algo que é posto em nossas vidas e que nos afasta da sensibilidade do que o outro ser humano pensa ou sente a respeito de nós. Quando somos orgulhosos, não estamos nem aí para a opinião do outro. Amém? Eu me visto bem, eu tenho bom gosto, eu isso, eu aquilo.
E nesse caso, Jesus, ele olha para os seus discípulos e vê esse pecado entrando neles. Aí eu paro para pensar, meu irmão, se no meio dos 12, que estavam lado a lado com Jesus, o orgulho entrou, quem dirá 2000 anos depois, no meio da igreja, no meio das nossas vidas, dentro das nossas casas. Às vezes nós repreendemos todo tipo de inimigo, pedimos perdão para todos os tipos de pecado, e esquecemos do orgulho. Ele é sutil, ele é discreto, mas ele é terrível. Você pode pensar com você, no que você é orgulhoso? No que ninguém pode falar nada para você que você perde a linha? Será que no seu serviço, se algum professor chegar, algum coordenador chegar, algum diretor chegar, ou até um auxiliar ali de serviços gerais chegar e falar alguma coisa para você, o que você vai falar? Se seu filho te exortar, alguém já recebeu a exortação do filho aqui alguma vez? Aí, ó. Vai ter o tempo que a Manu, que a Bibi, que o Rian vai chegar e vai falar assim: vem cá, pai, vem cá, você não acha que você está pisando na bola, não? Irmãos, que não tenhamos orgulho para ser repreendidos, corrigidos, que não tenhamos orgulho para que possamos caminhar em santificação e transformando-nos continuamente. E o interessante é que Jesus ele usa um exemplo. Tem uma criança ali. Olha que interessante, Jesus está em casa e tem uma criança dentro da casa de Jesus. Olha que legal, parece que a casa de Jesus as portas são abertas. Jesus chegava em casa, não trancava tudo e apagava a lamparina e falava: ninguém pode saber que eu estou aqui. Pelo contrário, a porta ficava aberta, tinha uma criança lá. E o que você precisa pensar junto comigo é a ideia de que a criança para um judeu era algo que não valia nada. Criança e mulher e deficiente não valia nada naquela época. Criança não tinha voz, criança não tinha vez. Se tivesse uma fila para catar alguma coisa, a criança e as mulheres eram as últimas. Não é que nem a gente coloca prioridade criança não. Eles não tinham respeito, não tinham moral. Amém? Você tem que entender isso. Isso é uma coisa cultural. E o que acontece aqui? Jesus vê uma criança. Você quer um exemplo bíblico disso daqui? Quando os discípulos de Jesus impedem as crianças de se aproximar de Jesus. Vocês lembram desse versículo? Jesus estava sentado e os seus discípulos impedem as crianças de vir até Jesus. E Jesus fala: não os impeçais de vir a mim, não os estorveis, porque dos tais é o reino dos céus. Por que os discípulos estavam impedindo? Porque criança, eles estavam: sai daqui, menino, menino chato, sai daqui, vai buscar sua mãe, vai caçar o que fazer. Criança não tem respeito. Até hoje, muitas vezes, a gente não dá valor para as crianças como devemos dar. Até hoje não ouvimos o que as crianças têm a dizer. Eu gosto muito de domingo, quando a gente vai para casa, a gente senta à mesa para comer alguma coisa e a Márcia começa a contar o que as crianças fazem na salinha. E gente, eu fico de boca aberta. Olha, se você soubesse o que o seu filho fala na salinha, você não deixaria ele ir. Estou brincando. Mas eles têm um papo, eles têm uma visão da vida, eles discernem situações que a gente não faz ideia, irmão. A gente não faz ideia. Sabe o que o Isaac falou domingo lá em casa? Eu estava sujando a camisa domingo. Peguei a camisa e estava sujando, preparando. E a Márcia falou: o que você vai aprontar? Eu falei: não, eu quero deixar a camisa bem suja, para todo mundo pensar que você é porca. Eu falei desse jeito. E aí o Isaac ouviu isso. E quando eu saí de cena, entrou em cena o mini-mim. E aí ele olha para a mãe e fala assim: ô mãe, eu não sei o que meu pai está querendo com isso. Eu acho que ele está querendo que todas as pessoas da igreja deixem de vir aqui em casa porque acham que a senhora é porca. A cabeça do cara, onde o cara foi? Eu não sei o que meu pai está querendo com isso. Mas assim são as crianças. Abra o ouvido para o que elas têm a dizer, queridos. Às vezes elas podem dar lições para nós que podem mudar a nossa vida.
E o interessante é que Jesus pega essa criança e põe ao lado dele. E ele diz: qualquer que receber uma criança em meu nome, recebe a mim. E qualquer que receber a mim, recebe o que me enviou. E aquele que entre vós for o menor, este mesmo é grande. Irmão, o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo, não é igual ao nosso conceito humano. Para você ser o melhor na sua empresa, você tem que estar acima de todas as pessoas. Para você catar o bife melhor na sua casa, você tem que estar na patente mais alta. Para você poder ter destaque nesse mundo, você tem que estar acima das pessoas, ou superar as pessoas, porque esse mundo, ele é um mundo de competição, é um mundo onde um pisa no outro para poder chegar em algum lugar. Talvez o emprego que você tem hoje, você nunca parou para pensar, mas você foi o melhor dentre todos os dezenas de currículos que enviaram. Alguém perdeu para você ganhar. No mundo é assim, para que você ganhe, alguém tem que perder. Você já parou para pensar nisso? Rapaz, pensa aí, Cris, quantos rapazes tristes você não deixou porque você casou com a Jane? E não é uma coisa de se pensar? Você ganhou, alguém perdeu. Concorda? É assim a vida. No mundo, meu irmão, as coisas funcionam nesse aspecto. Alguém sempre tem que perder para que possamos ganhar. Só que no reino de Deus é diferente. No reino de Deus ninguém precisa perder para alguém ganhar, amém? Ninguém precisa perder, porque todos são ganhadores, porque tudo vem de graça, pela graça, é imerecido. Isso é lindo. Você não precisa ser o melhor cantor, você não precisa ser o melhor pregador, você não precisa ser o melhor ministro da palavra de Deus, você não precisa ser o melhor diácono, você não precisa ser a melhor pessoa, a com mais posses, você não precisa ser a pessoa que sabe a Bíblia de cor e salteado, você não precisa. O que você precisa é entender que aquilo que Cristo tem para você vem de graça. E o interessante é que lá no Evangelho de Mateus e de Marcos, a gente vai encontrar que Jesus, ele compara assim, ele fala assim: olha, até aquele que der um copo de água para um dos meus, tem o mesmo galardão que ele. Olha que coisa mais linda. Ele está falando, vocês estão pensando aí, quem vai ser o maior no reino? Meu amigo, no meu reino não tem maior, todos são iguais, todos são filhos, todos eram indignos e se tornaram dignos, não através das coisas que faziam, ou dos cargos que tiveram, ou dos dons espirituais que tiveram, ou dos ministérios que exerceram. Todos são dignos de estar no meu reino, porque eu morri por eles. É isso que Jesus fala. E é isso que nós devemos ter em nossa mente. O orgulho não deve ser parte das nossas vidas. A ostentação não deve ser parte das nossas vidas. Queremos sim fazer o melhor, mas em tudo o que fazemos é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. É isso que devemos pensar. É isso que devemos ser. É nisso que devemos basear a nossa vida. Meu amado, será que o que estamos fazendo hoje, que seja dentro das nossas casas, que seja no nosso trabalho, que seja ministerialmente, será que está sendo para exaltar o nome do Senhor? Eu tenho um termo que eu trago desde a época que eu trabalhava em loja. Eu arrumava a vitrine e eu falava, vai bombar, porque eu achava que a vitrine que eu tinha arrumado que ia fazer alguma coisa, meu irmão. Às vezes as coisas que a gente faz, a gente acha que vai bombar, porque a gente está fazendo. Será que você é uma pessoa que não consegue ver ninguém fazendo alguma coisa para você? Tipo assim, mãe, vou lavar a louça hoje. A minha louça? A minha panela? Vai limpar o meu chão? Vai lavar o meu carro? Vai levar o meu filho para passear? Você está entendendo, meu irmão? Tira isso da sua vida em nome do Senhor Jesus. Você não é o melhor, você não é perfeito. Amém? Não dirigir o meu carro? Irmão, desapega. Diga assim para o seu irmão, desapega, irmão. Desapega.
Meu querido, entenda uma coisa, tomar o reino de céus, eu acho interessante no Evangelho de Marcos, que Jesus fala assim, quando vocês se converterem como uma criança, olha o que ele fala, quando vocês se converterem como a uma criança, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que para termos o reino dos céus, o conceito que nós temos, a visão que nós temos, o que nós aprendemos até agora nessa vida, de gente matando gente, gente querendo subir por cima de gente disputando com gente, tem que cair por terra. Temos que nos desconstruir, temos que nos refazer novos em Cristo, e saber que somos dependentes de Cristo. Querido, você tem talentos, você tem dons, e eles devem ser usados, e através dos seus dons, Deus vai te levar em lugares onde você nem imagina. Através dos seus dons, Deus vai te colocar diante de pessoas que você nunca pensou estar. Ouça o que eu estou te dizendo. Através dos seus dons, você vai entrar em casas luxuosas, e através dos seus dons, você vai entrar no barraco mais medíocre que possa haver, no bairro mais medíocre que possa existir, porque tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Você consegue tomar um copo de água em uma casa no Maia? Consegue? Tomar um copo de água na casa do Maia? Se alguém te convidar, você vai entrar e você vai tomar um copo de água na casa do Maia, lá numa casa do Bosque Maia? Ô servo de Deus, vem cá, você está aí, deixa eu te dar um copo de água. Aí você vai falar, ô Deus maravilhoso, eu comerei o melhor dessa terra e beberei no melhor copo dessa terra. É bênção, né? E se você chegar num barraco e a pessoa vir com um pote de barro e um copo de tomate, massa de tomate, e te dar aquela água, o que você vai dizer? Você vai dar glória a Deus também? Tem que dar, meu querido, tem que dar, porque senão o nosso coração está em orgulho, o nosso coração está em soberba. Abraçar o irmão que cheira Victoria's Secret é fácil, eu quero ver você abraçar aquele que cheira CC de Sovaco. Irmão, e é fato. Aonde está o nosso orgulho? Será que conseguimos desconstruir o nosso conceito? Será que conseguimos desconstruir tudo o que somos e tudo o que pensamos? Sabe o que eu acho bonito? Eu estou achando bonito dessas quartas-feiras? É a simplicidade com que o ministro está sentando aqui, falando, e ministrando, e nos impactando. Que possamos ser que nem crianças, queridos, desconstruir os nossos conceitos, e permitir com que Cristo cresça sobre nós, e faça uma obra sobre as nossas vidas. E o interessante é que Jesus dá essa lição, e fala assim, aquele que quer ser o maior no meu reino, deve ser o menor. Irmão, a vida cristã é totalmente baseada em servir, não há outra coisa. Devemos servir uns aos outros, no que possamos fazer. E o interessante é que João, cabeção, abre a boca na hora que ele devia ter ficado calado. No decorrer do texto, Jesus, irmão, se você ouve uma dessa da boca do mestre, o que você faz? Quando eu leio esse texto, eu coloco o meu rabinho entre as pernas, baixo minhas orelhas e volto o cão arrependido. Eu me sinto um cão arrependido, eu falo, meu Deus, deixa eu baixar minha bola. Pega a bomba, baixa um pouquinho, diminui a calibragem do meu eu. Eu ouvi uma frase muito bonita, está no livro que eu estou lendo, Meditações no Evangelho de Lucas, e a frase diz assim, a maior adoração que existe em qualquer dos tempos é a adoração do eu. É a maior idolatria que existe, a adoração do eu. Irmão, tira o eu de cena, que possamos ser nós, nosso reino, nosso Pai, nosso pão. Quando pensarmos assim, estaremos mais próximos do reino de Deus. E João,
ele me vem e abre a boca, como eu disse, no momento que não era para ter aberto, e fala: mestre, uala, olha mestre, nós vimos um homem expulsando o demônio em seu nome, mas ele não está com a gente, ele não anda com a gente, ele não está seguindo o Senhor que nem a gente. E a gente repreendeu ele, fala: ô, você não vai na mesma igreja que nós, você não lê a palavra igual a gente, você não veste a roupa igual a gente, você não louva igual a gente, você não tem o entendimento que a gente tem das coisas de Deus, então você não pode falar de Jesus Cristo. É isso que João está falando. Irmãos, nós vivemos em um tempo onde nós devemos vigiar com esse mal também, esse exclusivismo de Jesus Cristo. Meu amado, o reino de Deus é multiforme, existe uma diversidade de ministérios, uma diversidade de talentos, uma diversidade de dons, uma diversidade de chamados. E muitas vezes nós caímos no erro de ficar julgando as outras pessoas naquilo que elas estão vivendo. Não importa se ele está falando alto, se ele está falando baixo, se ele está sapateando, ou se ele está dançando valsa, se ele está sentado ou se ele está caído, mas que o nome de Cristo seja exaltado. É isso. Ah, está falando de Jesus Cristo? Está operando em nome de Jesus Cristo? Então se ele está gritando, se ele está sussurrando, se ele está pulando, se ele está rodopiando, aí é uma coisa que Deus vai trabalhar. Às vezes nós fechamos a nossa visão e limitamos a expansão do reino e perdemos tempo, ao invés de evangelizar, e perdemos tempo em criticar o que o outro está fazendo, o que a outra denominação está pensando, ou que aquele está certo ou aquele está errado. Ei, desconstrua essa ideia de exclusivismo. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, onde Ele quer, da maneira que Ele quer, para que o nome dEle seja exaltado. Não importa se estão pregando A ou de um jeito B, o importante é que Cristo seja pregado e levado a todas as nações. É isso que Paulo fala. Não é desse jeito que Paulo fala? É Filipenses, não é, Rodrigo? Paulo fala assim: importa que Cristo seja pregado. Meu irmão, perdemos tempo discutindo coisas bobas, e isso também é orgulho, em achar que só o nosso jeitinho está certo, em achar que nós temos mais intimidade com Cristo do que as outras pessoas. Existem pessoas que muitas vezes nunca pisaram dentro de uma denominação, mas que Deus está usando grandemente, profundamente, através do seu Espírito Santo. Existem pessoas que você olha e você fala assim: meu Deus, que ser horrendo, nunca eu quero ser um cristão desse jeito, com essa religiosidade toda. Meu irmão, está levando o Evangelho de Jesus Cristo? Se ele está no Evangelho de Jesus Cristo, deixa que Jesus Cristo molde ele, mas não impeça ele de levar o Evangelho. Perdemos tempo discutindo religiosidade, perdemos tempo discutindo quem pode ou não pode, o que faz ou o que não faz, e deixamos de viver o amor, a graça e o poder da palavra de Deus nas nossas vidas. É isso que Paulo está falando. Paulo não, Lucas. É isso que Lucas escreve, que Jesus fala. Olha, meu amado, vamos parar para pensar. Está contra nós? Aquele que está pregando o Evangelho, gritando ali, batendo na Bíblia daquele jeito, ele está contra nós? Ele está pregando em nome de Lúcifer? Ele está pregando em nome de Maomé? Ele está pregando o arrependimento em nome de Buda? Não, em nome de Jesus Cristo? Então glória a Deus, Pai, trabalha na vida daquele homem, fortaleça-o, fortifique-o e leve-o além, para que o teu nome seja levado além. Meu amado, a uns foi dado o dom de mestre. Ele vai sentar aqui e só vai ensinar a palavra. A uns foi dado o dom de milagres, outros foi dado o dom da fé, e pela fé ele vai catar o ônibus, vai lá para o centro de São Paulo e vai gritar no meio da Praça da Sé: arrependam-se porque Jesus está chegando. Não podemos restringir o agir de Deus na vida de cada pessoa. É contra nós? É contra nós? Então é por nós. É contra Jesus? Então é por Jesus. Que possamos tirar o nosso conceito limitado e a nossa visão limitada, e que possamos permitir com que Deus trabalhe em quem Ele quiser, da forma que Ele quiser, aonde Ele quiser e do modo que Ele quiser.
Se você não gosta da igreja que grita, vai para a igreja que fala mais baixo. Se você não gosta da igreja que fala mais baixo, vai para a que grita. Se você não gosta da igreja que bate palma, vai para a que não bate. Mas não deixa Jesus Cristo em nome do Senhor Jesus, não deixa. Não deixa. Isso é importante. Porque através da palavra, aqueles que têm um contato com a palavra, e se é Cristo que está sendo pregado, haverá um momento em que o Senhor vai moldar o coração, trabalhar, e o que é bode é revelado, o que é ovelha é revelado, e o que é palha voa, o que é trigo vai para o celeiro, e a palha é queimada. Mas quem faz isso é o dono do celeiro, e não nós. Nós somos chamados para viver em harmonia e comunhão, não em dissensão. Não achando que somos maiores do que os outros, não achando que somos melhores do que os outros. Todos somos iguais em Cristo Jesus, porque Ele não amou a mim, mas Ele nos amou, e é isso que tem que valer. E essa é a lição que Jesus ensina para esses homens. Quem é o maior no reino dos céus? Aquele que se fizer menor. Aquele que se fizer menor. Quem é contra nós? Quem é por nós? Aquele que não está contra nós. Às vezes, queridos, existem pessoas que chegam na sua vida e elas querem te ajudar. Mas nós não gostamos da visão da pessoa e nós nos bloqueamos para essa pessoa. Ah, não, faz esse passo desse jeito. Ah, não, faz. Não, não gosto porque esse irmão grita, não gosto dele. Deixa ele. Se afasta. Não, não jogo no time do pastor não porque ele faz falta. Desci o pé no Vitinho ontem, ficou bravo com o juiz ontem. Mas o juiz é de Deus também. Queridos, que possamos se render a Jesus Cristo, que possamos desconstruir o nosso eu, que possamos ser como crianças, derrubar o nosso orgulho, para que Cristo cresça e viva sobre nós. Eu te convido a fechar os teus olhos.